No ano de 1810, grande parte da América do Sul encontrava-se sob o domínio do rei Fernando VII da Espanha. Aproveitando-se do caos instaurado pelas campanhas napoleônicas na Europa, grupos liberais inspirados pelos ideais iluministas e pela fragilidade momentânea das metrópoles começaram a arquitetar movimentos revolucionários no continente americano. Em Buenos Aires, o Partido dos Independentes liderou uma revolução que resultou na separação das províncias do Prata da coroa espanhola. Apenas o Paraguai, então governado por Bernardo de Velasco, absteve-se de aderir ao levante. Os revolucionários argentinos nutriram a esperança de que, com um novo governo estabelecido em Buenos Aires em substituição a Madrid, as nações vizinhas permaneceriam unidas sob a hegemonia do nascente poder argentino. Com esse intuito, enviaram delegados à capital paraguaia, Assunção, para proclamar ali os êxitos da revolução. Velasco, no entanto, convocou de imediato uma assembleia de notáveis, a qual declarou que o Paraguai, embora desejasse manter relações amistosas com a nova república, permaneceria leal à Espanha. A recusa não foi bem recebida pelos independentes de Buenos Aires, que, recém-libertos do jugo colonial, decidiram pela via armada, acusando Velasco de traição e de conivência com o dissidente. Enviaram então um exército ao Paraguai, sob o comando de Manuel Belgrano. Com um contingente de 1000 soldados, Belgrano apostava na força simbólica de sua revolução. Acreditava que ao atravessar a fronteira, os paraguaios se uniriam espontaneamente à sua causa de independência. Mas Velasco, prevendo a estratégia inimiga, ordenou a evacuação imediata das regiões fronteiriças e do sul do país, realocando a população para o norte e para a capital. Ao mesmo tempo, concentrou suas forças no vilarejo de Paraguari, nos arredores de Assunção. Dessa forma, obrigava as tropas argentinas a percorrerem um longo caminho e desgastante trajeto em território hostil, sendo expostos à escassez de suprimentos e a ataques esporádicos da guerrilha local. Em 1811, a primeira gota de sangue é derramada. Velasco instalou seu quartel na Vila de Paraguari, uma localidade estratégica. Os rios e pântanos a tornavam um ponto inevitável para se chegar à capital paraguaia. O cenário era perfeito para uma batalha defensiva. As árvores afunilavam os inimigos e o rio que se colocava entre as forças invasoras tornava desnecessário a construção de qualquer estrutura defensiva. Velasco posicionou 2000 soldados de infantaria no centro, usando a vegetação como cobertura, e com eles, 5 canhões de artilharia. Nas imediações do povoado, posicionou 2 esquadras de cavalaria para proteger os flancos e a retaguarda. A cavalaria era o trunfo na estratégia de Velasco, que comandaria toda a operação de uma capela dentro do povoado. Já do outro lado do campo de batalha, Manuel Belgrano. Com pouco mais de 1000 homens despreparados para qualquer tipo de confronto. O plano inicial era liderar uma revolução interna e não travar batalha. Mas Belgrano dobra a aposta e ordena que suas tropas iniciassem a ofensiva. O argentino dividiu as tropas em 2 colunas, a primeira sob o comando do sargento-major Machain e a segunda sob o comando de San Pedriel. E por fim, 130 cavaleiros e uma milícia acompanhariam o avanço como proteção contra manobras de flanqueio. Belgrano fica para trás com sua guarda pessoal. A estratégia era simples, atacar à noite. As colunas marcharam despercebidas por mais de 1 hora e conseguiram se aproximar do quartel sem serem detectadas. E antes que o dia amanhecesse, abriram fogo. Após alguns minutos de disparos, conseguiram abrir uma brecha na linha defensiva. Ao atravessar, direcionaram-se diretamente às estações de artilharia, que sem tempo para montar os canhões, se retiraram para as imediações do povoado. O ataque pegou as defesas completamente de surpresa, e foi um sucesso. Velasco, quando soube que os atacantes haviam cruzado a primeira linha defensiva, bate em retirada.
Os argentinos aproveitam a confusão para acelerar o avanço e capturar prisioneiros. Em seguida, reuniram suas forças à porta do povoado e montam uma posição defensiva, que segurasse a brecha enquanto eles continuavam o avanço. Defender essa posição era vital para não ficarem encurralados em retirada. Os soldados argentinos, sem disciplina, não resistem, e cerca de 120 homens quebram a formação e entram no povoado, dando início ao saque e destruição do vilarejo. Enquanto os argentinos se entretinham com seus saques, os soldados paraguaios que haviam se retirado começaram a se reorganizar e a se preparar para a reação, atacando-os pelos flancos. Os chefes de cavalaria também entraram em contato para formar um contra-ataque. Cabanas avançou para o povoado, enquanto Gamarra foi para o arroio para cortar a retirada. De repente, as forças argentinas estavam divididas em 3 núcleos desconectados. Um grupo de saqueadores, recebendo fogo intenso, outro com poucos homens e munição, imobilizados por fortes ataques em ambos os flancos, e o último defendendo a brecha com relativa facilidade. Mas após imenso tiroteio, começa a retirada, para se reagruparem com Belgrano. Mas para as tropas que saqueavam dentro do povoado, já era tarde demais. Pouco a pouco os paraguaios começaram a ganhar terreno, cercando os indisciplinados. O comando argentino não teve outra escolha, então decidiu abandoná-los. A retirada foi confusa e desorganizada. Parte dos soldados que ainda estava defendendo a brecha se negavam a aceitar as ordens de retirada, mas eventualmente foram forçados a obedecer. Belgrano, completamente em choque com a situação, reúne 60 cavaleiros e se encarrega pessoalmente de liderar reforços para tentar reverter a situação. No entanto, enquanto avançava pela planície, se deparou com seu exército, rendido e em retirada. Ele ordena que virem a marcha e tentem libertar os cercados. Mas os seus oficiais o aconselharam a não fazê-lo e a bater em retirada. Belgrano, sem outra escolha, cede. O Paraguai então expulsa os argentinos de seus territórios e invadem Corrientes. Velasco obriga Belgrano a depor suas armas e vence definitivamente a Argentina. Posteriormente, Velasco solicita uma aliança militar ao rei de Portugal, Dom João VI. Pede que garanta militarmente a soberania da coroa espanhola na América. Essa jogada diplomática não foi bem vista pela oposição, que acusou Velasco de oferecer o Paraguai à coroa portuguesa. Foi formada então uma junta provisória e Velasco foi afastado da vida pública. Dr. França, que havia se tornado um dos membros da junta provisória, não estava satisfeito com o poder compartilhado. Ele convocou um segundo congresso, os quais, sob sua influência, decidiram que o poder seria confiado a 2 cônsules, Francia e Fulgêncio Yegros. Em 1814, um terceiro congresso, composto apenas por seus apoiadores, declarou o presidente e ditador por 5 anos, período que considerava necessário para consolidar as instituições republicanas. Em 1816, um novo congresso. Dessa vez decretou a vitalicidade da soberania de França, que se tornou ditador absoluto até 1840. As medidas draconianas e o sistema de exclusão adotado por este tirano singular isolaram completamente o Paraguai. O país, isolado entre 2 grandes rios, ficou privado de qualquer contato com o resto do mundo. França monopolizou o comércio e, ao fim de 20 anos, havia apenas um comerciante em todo o Paraguai, o próprio França. O Paraguai teve de se limitar aos seus próprios recursos, dedicando-se à agricultura e à indústria, apenas para suprir as necessidades mais básicas sob a estrita direção do governo. E logo França se tornou o único proprietário de terras, banqueiro, chefe militar, juiz supremo e líder religioso. Não permitia representantes comerciais ou cônsules, não recebia correspondência diplomática e todas as cartas que entravam ou saíam do Paraguai passavam por sua inspeção. Qualquer paraguaio que tentasse sair do país ou mesmo retornar a ele era punido com a morte. Jornais foram proibidos com exceção de uma única gazeta controlada pelo próprio ditador.
Em compensação, o Dr. França demonstrou uma atividade prodigiosa e um talento organizador notável. Com o dinheiro proveniente do monopólio do comércio e das terras, criou uma força militar sem igual na América do Sul, até mesmo superior ao Brasil. Mas um ataque de apoplexia pôs fim à sua vida. Sua morte só foi divulgada após alguns dias, pois ninguém se atrevia a entrar em sua casa. Não se encontraram arquivos ou qualquer tipo de correspondência em sua residência. França, de alguma forma incompreensível, governou durante quase 27 anos sem recorrer a qualquer tipo de papel. Após a morte de França, o Congresso retomou o sistema de 2 cônsules, que governaram por 3 anos. Mariano Roque Alonso e Carlos Antônio Lopes. Este último imitou com sucesso seu predecessor, mantendo o poder absoluto até o fim de seus dias. Embora sem grande instrução, Lopes era astuto e ambicioso. Ele compreendeu que um país que havia se vivido sob um regime despotista por 26 anos não poderia transitar para uma liberdade razoável sem riscos de anarquia, um mal comum nas repúblicas sul-americanas. Assim, Lopes continuou o sistema de centralização rigorosa, mas sem a crueldade ou inquisição que havia impedido o progresso anterior do Paraguai. Enquanto se mantinha como senhor absoluto, aperfeiçoou os diversos ramos da administração, na qual estabeleceu uma ordem perfeita e infundiu sangue novo no Paraguai. Dedicou seus mais solícitos cuidados ao exército, que foi aumentado, perfeitamente fardado, armado e instruído, cuja reserva passou a realizar exercícios anuais. E não negligenciou as obras de defesa, tampouco a navegação a vapor ou o comércio de importação. Com uma população de cerca de 1 milhão de almas espalhadas por uma superfície de aproximadamente 2.500 milhas quadradas, o Paraguai era um país sem saída para o mar, enquanto as outras repúblicas sul-americanas, como a própria Bolívia e a Nova Granada, possuíam ao menos uma faixa costeira. Lopes compreendeu que se ele desse ao povo, que não havia sofrido revoluções por quase 50 anos, a glória militar e expandisse as fronteiras e, sobretudo, obtivesse algumas léguas de litoral marítimo, seria possível aguardar em paz os acontecimentos futuros. Com poder ilimitado, passou a preparar o seu próprio engrandecimento, com a principal preocupação de se prevenir contra as pretensões cada vez mais explícitas do Estado de Buenos Aires, que reivindicava os direitos do antigo vice-reinado espanhol. Entretanto, a morte o surpreendeu em 62. Mas em virtude da Constituição, que era obra exclusivamente sua, ele havia arrogado para si o direito de designar seu sucessor em testamento secreto. Sua escolha era seu filho, Solano Lopes. Com um tesouro recheado de dinheiro e um exército disciplinado, sem qualquer temor de que a paz fosse rompida de repente, seu governo tinha condições propícias e prometia prosperidade e paz para o Paraguai. Mas por quanto tempo?